Você que é dono de posto e trabalha com posto, como você faz para economizar mais de 400 mil reais? Parece brincadeira, mas a gente vai explicar direitinho para você o que está por trás desses 400 mil reais. Se você não conhece a Tank Test, nós temos mais de 10 franquias no Brasil. Tank Test são mais de 70 mil laudos, mais de 1000 horas de treinamentos e certificações e auditoria. Nós temos um corpo aí já que chegou a 18 engenheiros. No último vídeo aqui, eu e o Fernando estamos gravando para te mostrar, você que é dono de posto e trabalha com posto, como você faz para economizar mais de 400 mil reais. Parece brincadeira, mas a gente vai explicar direitinho e você vai economizar assistindo esse vídeo, sabendo o que fazer. Então vamos supor que você tem aí no seu posto uma situação que deu problema num tanque, tudo, você precisa reformar o tanque, ou tirar, ou fazer tudo de novo. Então, a partir desse momento, você precisa fazer uma obra, iniciar uma obra. E aí tem vários impactos, que aí a gente está mencionando nos custos agora. Então como é que a gente chega nesse número, né? Uma economia de 400 mil reais, considerando um posto médio aí de um faturamento em torno de 500 mil reais de faturamento. Que é uma média que a gente encontra em muitos postos. Aqui em São Paulo é um volume factível. Queira ou não, vai ter que fazer uma paralisação do posto. Então, né? A gente consegue paralisar parcialmente as atividades e ainda assim promover a troca dos tanques. Né? Como assim? Não, é possível. A maioria dos postos hoje não para um mês para tocar tanque. Tá? Ele para metade da pista. E recentemente aqui a gente está situado na região de São Paulo e próximo da Raposo Tavares. Tem um posto que está em reforma e ele paralisou, deixou duas ilhas abertas para abastecimento. Exato. Enquanto outras 5 estão paralisadas, é onde está fazendo toda uma reforma ali. O movimento que era para abastecer 7 ilhas, né, no total, ficou só com 2. Então imagina o faturamento desse posto, né? Aí, como que já não vai estar sendo reduzido. Esse impacto, historicamente, de cair 75% do faturamento. Aqui a gente está considerando que você vai conseguir manter, mesmo em obra, com 30% do faturamento. Entendi. Tá? Então, um posto como esse, tá? De 1 milhão de faturamento mensal, ele teria uma perda de faturamento no período de obra, isso considerando, por exemplo, uma obra rápida, uma obra de 30 dias, tá? Ele teria 700 mil reais de impacto no fluxo de caixa. Então a gente não a gente vê até obras maiores, geralmente demora mais. Normalmente, um mês estamos sendo até otimistas. Então um mês já dá 700 mil, um posto de 1 milhão e um posto de metade disso, de 500 mil de faturamento, a gente está falando de 350 mil reais também de caixa menos. Não, então detalhe, né? Por exemplo, se a gente fosse seguir esse posto, a paralisação parcial, né, e parcial, com certeza essa obra é 60 dias, porque ele vai parar 30 dias na metade do posto e 30 dias na outra metade. A gente tem um cliente, que a gente não vai ficar mencionando, mas já teve um cliente que, se ele parasse de faturar, ele ia perder um grande contrato com uma grande empresa que ele atendia, uma frota gigante, e ele optou por paralisar um tanque de cada vez, fez uma coisa um pouco diferente, a obra não impactou em nada o movimento dele. O que poderia paralisar ilhas e ilhas de um posto, 7, que é um caso real aqui do lado nosso, paralisou uma ilha por vez. A gente está falando de um posto no interior de São Paulo. Esse era um posto que fatura em torno de 200 mil reais por mês, um posto pequeno com 4 tanques. E ele tinha lá problema, necessidade de trocar os 4 tanques, tá? Só que ele tinha um grande contrato com a própria prefeitura do município, tá? E um contrato com a empresa de eletrificação. E que se ele ficasse paralisado pelo período necessário, ainda mais no caso dele, que ele só tem um tanque de cada produto, ele ia criar impacto com os contratos que ele tinha, ele ia ter que repassar esse contrato para o concorrente dele da cidade. A gente conseguiu não parar nenhum dia a atividade dele. Basicamente ele parou só a atividade da gasolina aditivada, e aí fomos fazendo a manobra de combustíveis de forma a sempre ter um tanque no processo de renovação do tanque. Como que nós vamos economizar 300, 400, 500 mil reais? Imagina o seguinte, eu tenho que fazer uma obra no posto, então eu vou ter que
quebrar a pista, isolar a área, arrumar um guincho, remover o tanque, colocar um tanque novo, reconstituir a pista, reconcretar, trocar as linhas, né, de sucção, de respiro, tudo da origem, que é o tanque, até a ilha. Então eu vou quebrar até a ilha, vou quebrar até o respiro. Então tem toda uma paralisação, toda uma mobilização e até um grande risco de continuar a operação parcial, né, possibilidade de explosão e tudo mais. Mas a proposta que a gente apresenta, tá, é uma tecnologia conceituada no mundo todo, é um conceito europeu, que eu não paro nada. Eu não paro o posto, eu paro um tanque por vez, isolo a boca do tanque, nossos funcionários vão limpar, desgaseificar o tanque, entrar no tanque, fazer um revestimento interno nesse tanque, tá? E eu não vou ter que trocar linha, não vou ter que trocar sampa, não vou ter que quebrar ilha, não vou ter que quebrar nada. Eu vou fazer a reforma integral, super confiável, super segura no tanque que é 1 a 1. Então quer dizer que no final vai ter um tanque internamente desse, que é um tanque novo. Um tanque novo. Dentro do que a estrutura metálica lá do tanque. E tudo isso sem precisar paralisar ou quebrar nada, né? Um tanque novo dentro de uma forma que é seu tanque velho. Existir uma denominação, revestimento interno dupla parede, é muito mais do que... RDP, né? RDP. Então essa tecnologia é do RDP, revestimento de dupla parede. É muito mais que isso, é um tanque de fibra, totalmente estruturado. Lá a forma é um tanque metálico. Eu não dependo da estrutura mecânica desse tanque velho, só serve mesmo como uma forma. É totalmente autoestruturado, ele é totalmente autossuficiente mecanicamente. Ótimo. Vamos lá, vamos fazer uma síntese. Qual que é a síntese disso tudo que a gente conversou aqui? Então a síntese é o seguinte: trocar tanque sem paralisar o posto e gastar menos do que uma obra convencional. Isso que é o mais interessante. Com tudo isso que a gente falou, o valor é menor mesmo e o impacto é menor. Se você vê os 300 mil de economia que a gente está falando só, já pagaria. Mas a própria tecnologia vai ser menor o custo. Sim. Porque é tecnologia pura. É tecnologia mecânica, tecnologia química de fora do país. Está vindo da Europa. Esse tanque, para os órgãos ambientais, no Brasil, hoje... Já tem. Já tem? Já tem. Então, gente, não tem mais dúvida. O que a gente falou aqui, 300 mil reais em jogo para cima, tá? Depende do tamanho do posto e do faturamento do seu posto. A gente tem aqui uma placa de exemplo do tanque, ó, as fibras e as camadas de polímeros que vão no tanque. E aqui, não sei se você consegue ver, é uma chapa de aço que simula exatamente o seu tanque enterrado. Aqui você vai ter um teste de estanqueidade vitalício. Aqui, ó, nessa parte, porque vai estar com pressão aqui dentro e se cair a pressão, cara, vai apitar. Então você imagina o seguinte, se por algum motivo você está tendo que trocar um tanque, você vai trocar por um outro tanque que pode também te dar problema. Então, gente, a gente estava conversando muito sobre esses assuntos e eu resolvi parar o nosso dia a dia aqui rapidinho para explicar para vocês. Com esse vídeo, quero que você divulgue. Se você não conhece a Tanque Test, nós temos mais de 10 franquias no Brasil. E nós temos um modelo de negócio para quem quer entrar nessa atividade junto conosco, tá? Tem oportunidade aí. Essa é uma atividade franqueada também da Tanque Test, então se você quer, é um valor de investimento mais alto do que a franquia de testes, inspeções e certificações que a gente já tem, é uma franquia mais de um valor de acesso maior. Mas entre em contato com a gente se te interessou também para vender essa tecnologia, ou que a gente vai te capacitar. E se você não conhece, Tanque Test são mais de 70 mil laudos, mais de 1000 horas de treinamentos e certificações e auditoria. Nós temos um corpo aí já que chegou a 18 engenheiros no último balanço. A tecnologia que a gente está trazendo, ela já é utilizada na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, em toda a Europa e agora no Brasil. Ou seja, o RDP é a solução que vai te fazer economizar 300 mil ou mais, depende do tamanho do seu posto. A Tanque Test é a empresa certa para você contratar. Eu vou deixar outros vídeos para você ver aqui da nossa empresa, para você saber como nós somos, nosso trabalho, se você ainda não conhece, que tem muita gente que já conhece. E vou deixar o telefone de contato para você falar com a equipe comercial, para a gente te atender e fazer esse serviço
e outros serviços no seu posto. Nós temos bastante material técnico, tá, para o pessoal de engenharia, entre em contato com a gente vai estar disponibilizando todo esse material para você ter maior conhecimento da tecnologia. Valeu, Obrigado. gente!